Muito boa noite, senhoras e senhores. Começa agora o podcast Casa do Atleta, toda semana trazendo temas relevantes da atividade física, saúde, fitness, wellness e comportamento com pessoas que fazem a diferença na sua área. Tenho dois grandes profissionais de educação física, a gente tem que falar assim, né? Dois profissionais de educação física que com histórias diferentes, mas com histórias peculiares, assim, né? A Ana já conheceu há alguns anos, né? E a Ana, deixa eu ler aqui, a gente tem que ler, né? Porque fica mais completo, né? Ana Cristina Huber, descendente de... Não, é português. É português. É português, é. Eu tinha essa dúvida aí, se tinha um italiano, é português, né? Bacharel em Educação Física e Esporte, certo? Especialista em Atividade Física Adaptada à Saúde, mestre em Ciências da Saúde, docente na graduação e pós-graduação. Eleita a melhor personal trainer do país, meus amigos. Pela World Top Trainer Certification, 2016, fiz parte disso aí. E membro do American College Sports Medicine. Vencedora do Prêmio Estadual e Nacional Sebrae Mulheres de Negócio. CEO Ready Personal, que é no Sul, Isso. Certo? Onde é? Em Tubarão, Santa Catarina. Master Trainer da Tecnogym, consultora da Gympass. Ana está sempre se atualizando, né, Ana? Desde que eu te conheço, você é uma pessoa muito focada, que mostra a rotina, mas está sempre assim, em busca de conhecimento, em busca de novos negócios, né, como profissional de educação física. E isso eu acho muito legal, isso porque às vezes o profissional acha que, não, preciso largar de ser personal para eu ganhar dinheiro, para eu fazer outra coisa. Mas você usa a sua profissão mesmo, né, na essência, para se atualizar e para fazer tudo muito bem feito. Antes de fazer as perguntas, eu vou apresentar agora o Diego. Diego, a gente já se conhecia, né? De passagem De lá vista, para o Politec Guatemi. Diego Cordeiro, graduado em Educação Física, carioca da Gema, da Tijuca, né? Da Gema, Tijucana. De onde você é? Tijuca. Tijuca, né? Porque da Tijuca é Tijuca, né? Atua há 19 anos no mercado fitness, deste período, está há 17 anos na Bodytech, entrou de estagiário, irmão. Isso, com 22 anos. E atualmente é gerente operacional das unidades Bodytech Guatemi, Faria Lima e JK, que são unidades com ticket médio mais alto. A Bodytech Guatemi Academia, que eu acabei de falar. Diego está na gestão da unidade há 7 anos e já bateu os 1.000 clientes, certo? 1.100 quase. Conector de pessoas, educador de gente grande, explorador de novidades e engajador humano. Bom, seguinte, vamos começar pela Ana, pelas meninas? Claro. Que, Ana, esse lance da sua atualização, né, como profissional, alguma coisa mudou desde que você recebeu o prêmio como melhor personal do Brasil? Você acha que esse fator de marketing, apesar de a gente saber que é uma das etapas da sua carreira, apenas uma das etapas, você acha que esse fator de marketing ajuda o profissional a talvez pular uma etapa, ir pulando, adquirindo novas oportunidades? Ju, abre mais portas, né? Sem dúvida alguma. Eu lembro que quando eu ganhei o prêmio, a ideia era saber, assim, me colocar a teste mesmo, a prova, saber assim, será que o que eu estou fazendo está certo? Porque nós somos avaliados por grandes nomes da educação física e você estava lá também avaliando a parte de marketing, né? A nossa capacidade de comunicação, que é algo super importante para quem trabalha com gente, né, Diego? Então, isso foi um selo de qualidade para dizer assim, bater no ombro e dizer, ó, parabéns, você venceu, você está fazendo bonitinho, mas não para aqui, né? Eu acho que essa é a ideia. E eu amo estudar, né? E eu sempre digo que você pode não concordar comigo, mas você não pode discordar da ciência. Então, por isso que a gente vive buscando isso, né? E ter vencido o prêmio, obviamente, ele abre mais portas, né? Alguém olha para você e diz assim, poxa, que legal, tem um selo de qualidade ali naquele trabalho, deixa eu ouvir, deixa eu conhecer um pouquinho mais. Mas, obviamente, que se a gente não continuar fazendo o que a gente já vinha fazendo e melhorando a cada dia, né? Então, sendo melhor hoje do que a gente foi ontem, morreria ali, né? Isso foi em 2016. Então, ninguém se sustenta só com o prêmio, com título. Se você mostra todos os dias no seu trabalho, né? O tanto que você estuda e se esforça para entregar o melhor para o cliente, a coisa não acontece, né? Você hoje tem um nicho, um público nichado ou você atende qualquer pessoa? Pessoas.
Eu atendo pessoas, Entendi. né? Eu gosto de dizer isso, a gente atende pessoas. Claro, eu tenho uma especialização em atividade física e saúde para população especial. Então, Tá. para gestantes, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, etc. Mas eu tenho clientes que querem desde mudar só a sua qualidade de vida para melhor, então se tornarem-se mais ativos, aqueles que querem emagrecer, aqueles que querem, enfim, que tem uma doença, né? Uma cardiopatia, a gestante, o outro que tem uma lesão na coluna. Então, a gente trata de pessoas, né? Esse que é o rico da educação física, né? Entendi. A gente poder trabalhar com tantas coisas. Legal. Vamos abaixar um pouquinho, está muito gelado, não tá? Tô gostoso, eu estou confortável. Tá mesmo? Mas eu tô, É? de verdade. Se quiser Verdade. baixar um pouquinho, baixa. Bom, você nasceu em Tubarão. 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 E aí você era uma criança ativa, como Super. que era a sua infância? Super. A minha mãe costuma dizer, eu sou amante do futebol, né? Por influência do meu pai. Então, a minha mãe costumava dizer que meu pai ia pro clube do bairro. Meu pai sempre foi envolvido com futebol, era técnico, depois virou presidente do clube, até hoje, né? Meu pai tem 77 anos. Que irado. Até hoje ele tá lá. E ele me levava pequenininha, com 2 aninhos. Minha mãe dizia que ele mudava a rota do ônibus para passar em casa, porque me via chorando, a minha mãe já deixava a malinha pronta, me levava junto, então eu vivia lá no meio, né, do pessoal joga do bem futebol. futebol? Rompi o joelho ultimamente, né, brincando lá no Rio, inclusive. Torce pra que time? Eu torço pro Vasco. Vasco? Vasco. Por influência do vascaíno meu também? pai. Não, flamenguista. Flamenguista. Ih! Meu time não tá tão bem quanto o seu, né, mas tá tudo certo. E aí, onde que você descobriu onde foi o insight? Tipo assim, cara, além do esporte, assim, eu queria trabalhar com isso aí. Foi logo da infância? Foi na infância, né? Pela paixão pelo futebol, então acompanho desde sempre. Aí fui praticar o futebol, depois eu entrei no mundo da academia. E aí me apaixonei também, ali pelos 14, 15 anos. E aí eu falei, nossa, isso aqui, esse Você foi o quê? mundo. Treinar? Isso, ia treinar. Aula de ginástica, aula de step, de ritmos, dança, uma coisa que eu gosto muito. E aí quando eu me via dentro daquele lugar, eu dizia, nossa, isso aqui é a minha casa. Assim como na quadra de futebol. Né? Então eu me sentia confortável naquele ambiente e dizia, nossa, eu queria que as pessoas experimentassem a mesma sensação que eu tinha, né? Aquela dopamina, aquela coisa gostosa que o esporte, que o exercício físico traz. E aí eu falei, bom, vou cursar educação física. Mas aí você, assim, eu também sempre curti isso, né? Mas eu, apesar de ter estudado ali de educação física, eu nunca quis dar aula, porque eu não tenho muita paciência, não. Começa com essa frescura, eu falo, não, já vai pra casa. Exato, Não, chutar a canela, né? Entendeu? Então, assim, porque tem a diferença, né? Sim. Gosto Isso acontece na educação Acontece. física, né? Eu dei aula no curso de educação física lá em Santa Catarina por 10 anos. Então, muitos alunos chegam pra gente com 18 anos, quero fazer educação física porque eu amo jogar basquete. Você gosta de jogar basquete. Jogar basquete. E aí ele acha que a faculdade inteira vai ser jogar futebol, basquete, vôlei e natação. E aí ele de cara pega anatomia, biologia, biomecânica, etc. Porrada. E ele vê que ele tem que estudar. Ele diz, isso aqui não é pra mim. Podia Eu fazer gosto uma de faculdade de praticar. esportes. Exato. Eu gosto de praticar. Ele quer ser atleta. Ele não quer estudar educação física. Pois Porque é isso que você falou. Isso, Uma é muito coisa é eu diferente. gostar do esporte, do exercício físico, outra coisa é você gostar de ensinar, né? Ser atleta Esporte. ou ser professor? Exatamente, esse é o ponto. Entendi. Diego, lá na sua infância, na Tijuca, você também já se descobriu ali? Foi de cara? Cara, eu estudei no Colégio Marista, São José, né? Então, era um colégio tradicional que valorizava muito o esporte, né? Então, eu era do time de futebol e eu admirava muito o meu professor de educação física, né? Então, na época que chegava perto do vestibular, primeiro, segundo ano, terceiro ano, começou a falar, né, de educação física. E aí eu queria aquilo, né? Queria trabalhar com futebol, queria trabalhar com escola. E aí, quando eu comecei a treinar, como é que deve ser trabalhar numa academia de ginástica, né? E aí, a educação física me mostrou o quanto eu gosto de pessoas, né? Assim, foi um Você gosta de veículo. relacionamento. Você podia ser um relações públicas, por exemplo. Isso. O curioso é que, na época da escola, eu sempre fui muito tímido, né? Assim, de falar em público, né? Mas eu O sempre... esporte solta a gente também. No esporte eu acabava sendo líder, né? Entendi. Então eu era o capitão, eu acabava liderando isso, né? Então, na época do vestibular, eu até fiquei na dúvida, né? Se fazer educação física, numa escola tradicional. Meus pais, pagou uma escola cara para você, né? Você estudar e você vai escolher educação física. Se não fosse educação física, seria o quê? Aí na época, eu... Lá vendo negócio nada a ver, quer ver? Não, eu botei fisioterapia, né? Porque assim... Eu também porque- fiz 2 porque anos de físio você antes. fez físio? Antes da educação física. É que é curioso, assim, né?
as pessoas, hoje menos, tá? Eu acho que hoje a educação física é muito mais respeitada, mas naquela época, ano 2000, a educação física tinha acabado de ser regularizada em 98, Sim, né? Outras pessoas verdade. não, educação física era coisa de esportista, Sim, que sim. parou de jogar É. os nossos pais não entendiam o que era para fazer ali, né? Então tinha um pouquinho disso, né? Então eu participei desse início, né, da profissão, né, de regulamentação, né, de participação. Então, Entendi. E aí você entrou de estagiário na Bodytech. antes disso eu trabalhei no Flamengo. Então meu sonho era trabalhar com futebol, né? E aí o São José, né, o nosso professor de educação física, que era o cara que eu admirava, me indicou para ser, né, preparador físico do Flamengo. Foi meu primeiro estágio. Ah, E aí foi até com o Zé Ricardo, né, que foi treinador do Vasco agora, foi meu primeiro chefe, Que legal. onde eu aprendi pra caramba, né, sobre vários valores, né, assim, do futebol. E ao mesmo tempo também percebi, quando eu comecei a trabalhar com academia, que o que eu gostava era mais academia do que futebol. E aí, quando é que você descobriu que você gosta do relacionamento com as pessoas? Foi na academia ou foi antes? Foi na academia. Foi na Foi academia. na época do estágio, né, que você ficava no one-to-one. Tá. Né? Você fala assim, cara, eu tenho que abordar aquele Sim. cliente. Isso é uma coisa que eu cobro muito do meu time. Cara, o cliente, ele tá no direito dele não falar com você. Uhum. Mas você tem um dever, ele tá na sua casa. Como é que você desconforta ele, né? Sem invadir, mas com que ele tá ali por algum motivo, né? Ele veio aqui para montar uma série, né? Para correr, para emagrecer. Cada um com o seu objetivo. O meu desafio é descobrir como é que eu quebro esse gelo, né? Como é que eu trago ele para a rotina. Então, individualmente, eu mandava bem. Entendi. E aí eu comecei a me soltar. E aí foi até onde meus pais viram, cara, ele adora o que ele faz. Né? Legal. Ele tem um baita tesão, um baita paixão. Entendi. Né? Ô, Ana, você lida muito bem com as pessoas, tal, né? Com seus alunos principalmente, tal. Você mudou o seu jeito de se relacionar com as pessoas depois que começou a dar aula? Ou você sempre teve o não, mesmo acho que jeito desde que sempre você... foi assim, sempre foi. Eu acho que eu puxei isso da minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou no comércio. E aí, desde pequena também, eu ia com ela, né? Especialmente em época de Natal. Então, eu adorava acompanhar minha mãe. E aí, eu acho que eu puxei isso dela, né? Essa coisa de se comunicar, de, como, né, o Diego falou, de abordar as pessoas, o jeito que você... Então, eu observava muito ela fazendo isso, né? Então, aprendi muita coisa com ela. Então, eu acho que a gente vai melhorando, inclusive, né? A capacidade de se adaptar a cada cliente. Porque nem sempre... Cada cliente tem um jeito de ser abordado, né? Nem sempre você vai chegar de forma extrovertida Sim, para sim. todos os clientes. Tem Sim. outros que são mais discretos, então você segura um pouquinho e aí você, enfim, vai se adaptando. Tá. Mas eu acho que aprendi muito esse poder da comunicação com a minha mãe. Entendi. Eu falo muito sobre isso, até a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, do lance do comportamento, né? Eu também, como jornalista especializado nisso, o que eu aprendi nessa história toda foi viajando o mundo inteiro, indo, cara, para Israel, lugares bem diferentes aí, falando sobre isso, que tudo é comportamento, né? Isso. Tudo é hábito, Hábito. né? E isso tem diretamente a relação com a relação que você tem com o seu aluno, com o seu professor, né? Então, eu queria te perguntar, Diego, como que você enxerga, até onde vai o papel do professor? Ele tem que ser técnico só? Ou se o cara quiser falar da treta com a mulher, o profissional tem obrigação de atender? Como que você enxerga isso? Eu digo assim, acho que a parte técnica, ela é o básico, né, cara? Assim, não tem como você não saber fisiologia, ter, não saber bioquímica, não entender daquilo, né? É questão de responsabilidade, questão de ética. Você tem que entender, você está lidando com o corpo do outro. Você precisa saber tecnicamente, né? O que eu acho que as pessoas acham que pecam um pouco é exagerar na transmissão técnica para o consumidor, né? O cliente, né? A gente na Bodytech desde o início a gente fala muito sempre cliente, né? É o cliente, Sim, sim. né? Eu preciso entender, vai ter o cliente que ele vai querer algo muito técnico. Mas quando a gente percebe, a grande maioria, ela está ali para ser motivada, para ser incentivada. Entendi. Né? O nosso papel é de liderança, né? A gente é líder. Como é que eu incentivo a transformar uma atividade que muitas das vezes o cliente não curte, a passar a curtir? Né? Eu digo, se tivesse que uma função que o profissional de educação física tenha, fazer o cliente ir, fazer o cara frequentar. Então eu preciso entender ali qual a atividade que ele mais gosta. A gente falou assim, cara, o que você gosta? Gosta de dançar? Vai dançar. Você gosta de jogar beach tênis? Vai jogar beach tênis. Né? Você gosta de correr?
E muitas das vezes o cliente não sabe, ele não entende daquilo. Então, acho que é dever do profissional, como é que eu entro ali? Né? E aí eu falo, né? Direcionar. Eu como profissional, eu sou personal, sou gerente de academia, eu preciso consumir o que o meu cliente consome também. Eu preciso Precisa saber entender o que ele está falando. O papo tem que ser legal, né? Eu sempre digo, né? Você fica uma hora com aquele teu cliente, você conversa ali do dia a dia. Eu tenho muito orgulho disso, né? Acho que é um sinal, é uma sutileza que o cliente demonstra que ele quer conversar com você, sabe? Ele quer compartilhar. Academia de ginástica, todo mundo tem curiosidade do que acontece nos bastidores, né? Quando você começa a contar, fica todo mundo interessado, né? Conta aí pra você acaba tendo um papo interessante, né? E aí o cliente fala assim, cara, você entende de números, isso aqui é um negócio, como é que essa parte de comportamento, sim. E a gente estimula o time todo a olhar para esse olhar de comportamento. Né? Então, acho que quem entende mais rápido que o nosso negócio é de comportamento, é de pessoas, mais do que emagrecer, né, melhorar o condicionamento, sai na frente. Ô, Ana, você acha também que talvez eles procurem, você acha que pesa mais a Ana técnica com novas modalidades, sei lá, inovações, ou a Ana amiga que estimula, companheira, vamos lá, isso que o Diego comentou? É um mix das duas coisas, né? Como o Diego falou, você ser técnico é básico, né? É obrigação, porque a gente é formado nisso. Agora, entender do comportamento, entender o que passa na cabeça das pessoas é o que vai fazer com que ele fique mais tempo ali com você. E aí eu tenho um case, né? Eu tenho o seu José, que é um senhor que é meu cliente há 12 anos. Hoje que eu estou aqui em São Paulo, ele está lá, né? Minha irmã cuidando dele, as meninas lá do nosso estúdio, ele continua lá. Tá. E o seu José é o seguinte, eu adoro dar aula para homens. Eu trabalho com muitas mulheres, mas dar aula para homem é mais fácil. Por quê? Né? Eu tenho que dizer, porque mulher tem influência hormonal. Né, que tem essas variações do ciclo menstrual e etc. Aliás, você fez um stories esses dias, achei muito legal, assim, você tem que usar o ciclo hormonal a favor e contra. Assim, para prescrever treinamento. Já tá com gás, você usa ali. Né? Perfeito. Bacana. Eu estou desenvolvendo o curso, né, dentro dessa área agora, estudando muito sobre isso, porque eu tenho, né, em meu estúdio lá, a gente tem 90% são mulheres. Os homens são os maridos, namorados, os pais, elas vão trazendo, agregados. E aí o seu José era o meu cliente de toda segunda e quarta. Seu José, 65 anos. O que eu converso com um homem de 65 anos? Então, é aquilo que você falou. Seu José gosta de vinhos. Eu não bebo, mas eu me forço a entender um pouquinho de vinhos. Pratos, comida, futebol e carros. Então, e eu adoro falar sobre isso. E aí, futebol eu torço pro Vasco, seu José pro Santos. Toda segunda-feira, o que eu tinha que fazer? Assistir, exatamente, entra lá, tabela do Campeonato Brasileiro, onde é que tá o Vasco, onde é que tá o Santos, como é que foi, quem jogou. E quer dizer, o primeiro ponto traz o seu José para dentro da academia. E aí transforma aquele momento num momento gostoso, agradável. Ele está fazendo exercício, né, físico, que é o que a gente quer, então está tendo todos os benefícios ali. Então, tecnicamente, eu estou ali atuante, de olho, mexendo em carga, manipulando as variáveis, mas eu estou ali com a parte comportamental também, fazendo com que ele se sinta mais confortável. Então, quando ele chega, eu já sei, tinha o cafezinho. Meninas, o seu Zé tá chegando, bora fazer um cafezinho. Tem aquela castanha lá que ele gosta. Então, quer dizer, por que ele vai trocar o meu serviço por um outro? Só pela parte técnica? Todo mundo, qualquer profissional de educação física sabe fazer o básico em prescrição de treinamento, mas o que manda, né? O que conecta mais é o pacotinho, é deixar ele confortável, né? Ali dentro. E Ana, ao mesmo tempo que você tem um estúdio lá com a sua irmã lá em Tubarão, né? Você também dá aula no prédio, por exemplo, né? Na academia do prédio, talvez condomínio e tal. Como é que você hoje acha que as pessoas entenderam melhor que dá para você cuidar da saúde em qualquer lugar, com um profissional do lado? Você acha que ainda fica muito refém de estar dentro de uma academia? Não, eu tenho 2 clientes agora que estão viajando, e aí a gente tem feito aula online, eu estou super feliz com ambas, porque partiu delas a ideia de, será que a gente consegue fazer uma aula online? Eu falei, obviamente, você vai chegar lá, você vai filmar a academia, eu já vou pensar aqui no que a gente vai fazer. E aí teve um dia que ela falou, Ana, eu estava entrando num curso, num congresso em Balneário Camboriú há 15 dias, meu congresso começava às 8h30, ela também entrava num congresso onde ela estava em Chicago, então 7 da manhã a gente marcou, eu estava no quarto,
do meu hotel e ela foi pra academia. Chegou lá e falou, Ana, a academia só abre às 8. Falei, volta pro quarto e vambora. No Você quarto tem um mesmo. corpo. Que pique, E a rapaz. gente fez ali 40 minutos de exercício com o peso do corpo. E ela falou, me mandou uma mensagem depois, falou, tava tão estressada. Ela disse assim, meu nível de estresse estava em 100, porque ela também tinha que apresentar no congresso. Tá. E ela falou, meu nível agora tá em 20. Falei, pronto, ganhei meu dia, né? Então, essa é a ideia. As pessoas Legal, estão se hein? conscientizando que você não precisa ter a melhor academia, a melhor infraestrutura, porque nem sempre isso é possível. Mas você tem teu corpo. E com o teu corpo você consegue fazer N coisas, né? E, Diego, isso se traduz na Bodytech, né? Porque assim, lá a gente pode dizer que é uma das academias mais completas do país ali, né? E o ticket médio acho que mais alto do país, Isso, né? é. Quanto que é a mensalidade? Hoje o plano anual perto de 1.200, 1.233, por mês. 1.250, né? O Pois é. ticket, né? Então, é um 1.300. público tem mais de 1.000 alunos, né? Então, existe esse público, né? A É, gente antes existe. fala, não é possível, existe. A gente acaba não tendo muito problema, né, de preço, né? Sim. O cliente, que eu acho que o grande desafio é esse. Se o cara usa, se o cliente usa, cara, não fica caro, né? Quando ele olha lá e fala, cara, tem nutrição, tem fisioterapia, tem massagem, tem Gatorade, tem café. Cara, tem um professor para mim ali para me atender, né? Tem evento, tem experiência, posso usar todos, tem estacionamento. Você vai agregando, né? E eu lembro quando vocês inauguraram que tinha maquiagem dentro da... Eu ia Isso. falar isso agora. Ele É, disse, o isso. banheiro é maravilhoso. Isso, a gente está retomando agora, né? Para a pandemia, a gente Exato. isso. O banheiro é suíte, né? não é Os banheiros um são vestiário, assim, né? né? É, né? é. E como é que você faz esse cliente não perceber ali no preço? Ele fala, cara, ele pagar 2, 3 vezes mais caro do que outro lugar, né? Ele tem que usar, ele tem que sentir à vontade, né? A gente tem que criar esse ambiente aí que você falou, é agradável, né? Acho que o grande desafio tem que ser mais maneiro que a casa dele, cara. Ele tem que ficar ali e perder a noção de tempo. Isso é uma outra coisa. Eu comecei a perceber que o cliente está ficando mais tempo. Ah, ele fica mais tempo lá dentro. Tem ficado mais tempo. Entendi. Né? No sábado, que ele tem É mesmo mais que ele fica no sofá ali, trabalhando, faz tomando network, café, trabalha, e faz tal. negócio, Entendi. né? Toma um café, vai, toma um banho, vem aqui, senta, faz o aeróbio dele. Virou um coworking. É vira um coworking e eu vejo pelo fluxo diário, né? Vem aumentando, o cliente dele tem vindo mais, né? Então, assim, é alta frequência pra caramba. Agora, né? deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, quando vocês estrearam e inauguraram, eu já meio que frequentava ali e tal, e eu percebi que o perfil do público, não sei se continua, era o perfil mais fechado, né? Era o cara que não queria ser incomodado. Ele treinava, ele queria treinar e ia embora, né? Mas parece que hoje não tá tão assim. Mudou essa história? Era o público ficou mais solto um pouco, não? Era até uma sugestão, né? Na época que a gente montou a academia, a gente se baseou em hotéis de luxo, né? Tá. Eu lembro, né? Porque eu participei da implantação da academia, né? Então, teve treinamento de etiqueta, Sim. né? O gerente tinha que usar gravata, roupa de hotel, recepção, todo mundo. E aí eu lembro, quando eu recebi o convite em 2016 para assumir, né, o Iguatemi, eu falei para a diretora de marketing na época, eu falei assim, cara, a primeira coisa que a gente vai fazer é acabar com isso, porque, né, a minha sugestão é que a gente se aproxime do consumidor. Legal. Não é porque ele paga caro, por ele tem um alto poder aquisitivo, que ele não quer essa aproximação. Né? Então, assim, vamos criar um ambiente. Eu lembro, a academia era fria, ninguém se falava, ninguém conversava. Eu ficava com medo de pedir para revezar. Falei, Ninguém, né? E isso é uma coisa da geração agora, bota fone de ouvido, né? Eu treino do eu sozinho. Né? E eu falo assim, cara, o que eu vou fazer no Iguatemi? Aí eu falei assim, cara, eu vou resgatar o que eu aprendi lá na Bodytech do Leblon, quando eu comecei, quando eu tinha 22 anos. Eu preciso resgatar a vontade dos clientes conversarem. Social, né? Trabalhar o social. Eles precisam Às vezes eles querem o social, mas Exato. não tem São uma tímidos, limitação. Às talvez. vezes você consegue conectar o cliente com coisas, né? Você pode dar dicas, você pode conectar um cliente com o outro. Sim. Eu digo que... Pô, vai sair transação milionária se conectar um Não, com o e outro. você fala assim, quando você tem uma palavra que é poderosa, quando você fala assim, lembrei de você. Legal. Quando legal. o cliente fala um negócio, você conecta e fala assim, cara, esse cliente ele tem esse negócio aqui, eu vou te apresentar. E a conexão com você mesmo, né? Com o profissional. Né? Não só assuntos, né, de diversão, mas assim, o cliente ele quer aprender. O cara que tem um alto poder aquisitivo, ele quer estar aprendendo o tempo Sabe uma inteiro. coisa que eu percebi também? Que lá tem a frutinha. Isso. Acho que tinha até o whey, não tinha whey? Não. Às vezes a gente faz uma Tinha ação. fruta, É barrinha de tinha cereal. cereal, tinha toalhinha Toalhinha umedecida. Ficava todo mundo querendo usar. Eu falei, o quê? Tá aqui, eu usava é tudo. Comia as frutas todas ali. Delícia, né? Não, todo mundo consumiu. O consumo aumentou pra caramba. E isso é um sinal de que ele tá usando mais, ele tá frequentando mais. Ele pega Gatorade, ele pega... Conta uma história curiosa e engraçada que rolou lá. Tem? Conta pra gente. Lidar com pessoas é complexo, né? Então, tipo, teve
Eu estava contando, né, uma vez, não foi lá exatamente, né, mas foi no Leblon, uma história, acho que foi a história mais engraçada que eu tive, né? O cliente ligou para a recepção, quero falar com o gerente. O que houve? Ele, quero só falar com o gerente. Eu falei, beleza, oi, tudo bem? Ele, cara, tem um cliente dando em cima da minha esposa. Ai. Falei, beleza, você quer que eu intervenha? Você quer que eu dê um toque? Você me fala quem é o cliente. Aí ele, não vou falar. Eu falei, então eu não posso te ajudar. Como é que eu vou te ajudar? Preciso que você me conte quem é, porque eu vou intervir e falar. Tá casado e tal. Um belo dia ele foi na academia. E ele foi na recepção, quero falar com o Diego. Aí eu tô lá esperando ele. Aí ele começa a falar comigo e daqui a pouco ele olha para trás, a mulher dele tá vindo. Aí ele, ai meu Deus, a minha mulher. Aí eu, vem que eu vou te esconder. Aí eu caí na pilha, né? Entrei no jogo, escondi ele na escada de emergência. Até ela passar, eu falei, vai embora. Ele nunca mais voltou. Sério? Sério. Tem muita história para contar assim. Que loucura, imagina. Cliente, a gente precisa, né, acho que lidar com pessoas, resgatar ele, prestar atenção. Ninguém presta atenção em mais nada. Então, sempre o cliente fala assim, eu perdi determinada coisa na academia. Aí quando eu falo, eu olhei na câmera e você não entrou comigo. Ai, desculpa. Né? As pessoas estão hoje em dia na corrida, olha muito o celular. A exposição é muito, tem dois lados da moeda, né? E eu queria entrar nesse assunto difícil, porque não é fácil, né, sobre assédio, né? Porque você é uma mulher bonita, você é uma mulher bem resolvida. Eu te conheço, eu sei que você é uma mulher que tem uma postura que, sabe, o cara já olha, já te respeita. Mas assim, como é que é esse lance de assédio hoje? Ainda tem muito, tem pouco? Como é que é a relação com o assédio? Interessante. Eu falei que eu adoro trabalhar com homens, né? Justamente porque eu me sinto confortável e eu nunca tive nenhum problema. Inclusive, eu fico muito feliz quando a esposa treina comigo e de repente meu marido vai vir fazer aula com você também. É tão legal, né? Porque, exato, independente de ser uma mulher ou um homem, é uma profissional que está ali a serviço, né? Enfim, do casal e etc. Mas há pouco tempo aconteceu algo curioso no meu prédio, né? Eu brinquei que foi a primeira vez que eu me senti realmente desconfortável. E é um vizinho que apareceu lá, eu não tinha observado ele, enfim, né? Quando eu tô com o meu cliente, eu tô com o meu cliente, um outro ainda brincou, ele falou, quando ela tá dando aula, ela tá dando aula. Eu falei, tem hora para tudo, né? E aí ele começou a me mandar mensagem. E aí eu falei, bom, mas eu nunca vi, né, essa pessoa aí. Ele viu que eu não interagi com ele, você vai estar na academia? Primeiro no WhatsApp, não sei como ele conseguiu meu número, etc. E aí ele me viu passar, fez um comentário, onde é que você vai, tão bonita assim? Aí eu olhei, eu não respondi, eu falei, não conheço, né? Enfim, aí eu falei, eu acho que eu já vi ele na academia, e ele passou, como ele viu que eu não dei bola, né, para ele, não interagi, etc. Ele mandou uma mensagem, olha, será que eu poderia fazer uma aula com você? Claro, ele usou a aula para se aproximar, né? E aí eu falei assim, bom, já que ele quer, eu juro, eu cobrei o triplo. Eu disse, ok, a minha aula custa tanto. E aí ele disse, já está na sua conta. Eu falei, ok, né, tudo bem, vamos lá. E aí foi um pouco desconfortável, porque você percebe que a pessoa está fazendo aula com você, querendo te seduzir. Exatamente. Mas eu fui super profissional, enfim, e aí ele usou daquilo para, ok, olha, gostei muito da aula, será que quarta-feira a gente poderia fazer mais uma aula? Como foi? Tudo bem? Eu falei, claro, e ele falou, depois a gente poderia sair para jantar. E aí eu disse, deixa eu te explicar uma coisa, eu falei, primeiro, eu não estou disponível, né? O que não interessa se eu estou com alguém ou não, eu não estou disponível. E aí eu falei para ele, você sabe, eu não quis ser indelicada e dizer assim, eu poderia ter dito, olha, você não me interessa, eu não estou interessada em você, não. Eu falei, não estou disponível, eu disse, você sabe que eu trabalho até sempre muito tarde, né, e etc. Daí ele falou, se você realmente tivesse, não estivesse disponível, você não me daria nem a segunda desculpa. Falei, mas é ousado esse garoto, né? Cara. E aí ele veio para a segunda aula, ele veio para a terceira aula, até que depois disso ele falou, tem como a gente fazer? Ele ficou tentando, eu falei, olha, deixa eu te explicar novamente, eu acho que você não entendeu. Eu disse, nós não vamos sair para jantar, eu fico até lisonjeada, agradeço o seu convite. Eu disse, mas não vai acontecer. Eu falei, em função disso, como eu percebi que acho que o seu interesse não é nas aulas, né? Eu falei, eu não vou poder continuar te dando aula. Ele ficou, obviamente, né, desconcertado, incomodado, enfim, mas foi a única vez que aconteceu. E parou de dar aula pra ele. E parei de dar. Então, outro dia encontrei ele na academia de novo, cumprimentei ele, e ele tem uma namorada lá no prédio. Mentira. Exato. Então, assim... Esses olhos estão muito... É bizarro, né? No prédio. Aí eu disse assim pra ele, como foi durante as aulas, né? Tudo bem, se alimentou bem, etc. Ele falou, então, essa noite não comi muito bem. Eu falei, poxa, mas você pode pedir, né, a sua comidinha lá no aplicativo, mas você tem que pedir algo saudável. É que foi a menina que tá aí. Eu falei, a menina que tá aí? Daí ele falou, eu tô com uma menina aí. Eu falei, mas você tava me convidando pra... Aí eu tirei sarro dele. Eu falei, mas você tava me convidando pra jantar até ontem, não? Daí ele falou assim,
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cara, Que loucura. olha, te falar, não dá pra defender vocês, viu? Tá difícil defender. E aí aí depois ele, numa outra situação, ele acabou vendo meu namorado, e aí ele, eu acho que ele olhou e pensou assim, ele existe. É isso. Ok. E Cara, é foi. complicado. É complicado, Isso mas acontece foi. muito em academia também, né? É. E é perigoso, né? A linha é muito tênue, É né? muito tênue. Essa é muito tênue, né? Da relação, de aproximação. Eu digo, o cliente, ele quer relacionamento, mas você tem que dar o limite ali, né? Você não pode, né, invadir. Tem muita gente que virou amigo de verdade fora da academia, mas ali, na hora do trabalho, a gente está trabalhando, né? Então, acho que eu percebo que esse profissionalismo, né? Se pegar no pé da letra, a gente tem muito mais vantagem, né? Acho que o cliente ele reconhece, ele paga pela nossa autoridade, ele investe, ele indica, né? Acho que eu prefiro pecar, né? Para ser mais cauteloso com isso, né? E aí eu vou administrando, né? Eu acabo sendo um gestor um pouco duro nesse sentido, porque eu recomendo, né? Assim, o que você posta na rede social, você faz o que você quiser, mas eu, como líder, eu vou te dar uma dica. Cuidado com o que você, né, escreve, né? O cliente ele pode usar isso contra você, o que você posta, o que você faz. Então, no dia a dia ali é um paizão mesmo. É por isso que eu falo que eu sou educador de gente grande. Como é que eu educo ali, né? Para ajudar. A pessoa pode tomar a decisão e falar, não, Diego, não me importa com o que você fala, mas eu acho que eu sinto muito dos meus amigos, né, das pessoas do meu ciclo, falando assim, passaram a respeitar mais a profissão me vendo trabalhar. Entendi. Né, essa parte mais rigorosa, sem deixar de ser legal, né? Porque é tênue essa linha, né? Acho que você tem que se relacionar. Ô, Diego, como é que vocês enxergam assim? O que vocês pensam daqui para frente para trazer, sei lá, ligados a comportamento mesmo, mídia social, alguma coisa que vocês planejem trazer assim para a unidade, para as unidades, trazer sei lá, como chama, um ponto instagramável. Vocês pensam em coisas desse tipo ou não? Não tem algo específico a isso, né? Mas eu digo que a gente tem que buscar repertório em outras áreas, sempre, Tá. né? Então, cara, nas minhas viagens, nos livros que eu leio, né, nos restaurantes que eu frequento, eu acabo indo para muito curso de luxo, né? Como é que eu pego aquilo, traduzo para minha realidade, né? Aí vou dar uma coisa que eu criei para o Instagram, foi um Réveillon em Floripa com a minha esposa lá, aí tinha uma padaria. Padaria no Campeche, a melhor parte do seu dia. Eu falei, cara, é isso que eu quero que o meu cliente sinta na academia. Aí eu tenho um quadro no Instagram que é Bodytech Guatemi, a melhor parte do seu dia. Legal, mano. O cliente, ele quer estar ali. Entendi. Né? Hoje, com as mídias sociais, a minha maior reclamação é, Diego, você não me reposta. Eu quero ser repostado. Ele quer falar que está ali. Né? Então, a gente criou esse quadro. Né? Aí a gente agora está criando um quadro do colaborador, né? Paixão pela Bodytech. Por que você trabalha com a gente? Aí um depoimento do colaborador. A gente tem que cuidar das duas pessoas, né? Então, eu digo assim, tem um mês mais ou menos, a gente fez um evento com comida japonesa. Cara, trouxe um restaurante dos Jardins, chefe de cozinha fazendo comida ali. Assim. Super convidado. A gente fez um evento com um chefe de cozinha que ensinava a fazer um prato. A gente dava um avental. Então, assim, é totalmente quebra de paradigma. Eu digo, né, nas minhas palestras, é a academia que não existia. Tá. Eu sou tudo menos... assim, como é que eu me transformo num lugar que não seja só academia? E aí eu acabo roubando ideia, né? A gente pegou uma ideia da Gol, eu peguei, né, esqueça seu livro na poltrona. A Gol tinha legal. Isso, né? Eu fiz, esqueça seu livro no sofá na academia. Então, os clientes deixam o livro, quem quiser pega para ler, e depois eu junto, pego 3 ONGs e dou. Legal. Né? Então, eu fico roubando ideias ali... E vai vocês, apesar de ser a mesma rede de academias, são ticket médios diferentes. Tem muita diferença desse público ou é o mesmo público? Que um paga um pouco a mais, outro paga um pouco a menos? O público, assim, diferencia são os bairros, mas assim, em cada bairro é o alto nível daquele bairro, né? E aí eu vou trazer até uma reflexão que eu fiz. Quando eu assumi o Iguatemi, eu falei, cara, tem os 10, 20% do cliente dos Jardins, que eu era gerente, que é para estar aqui, que é o cara que usa, é o cara que frequenta, é o cara que valoriza exercício físico. O cara, para pagar esse valor, ele valoriza exercício físico, ele coloca o exercício como prioridade, entendeu? Então, lá no Itaim, tem 15, 20%. Lá na Indianópolis, tem. Em São Paulo, o cliente ele desloca
né? Porque ele vai para o trabalho já. Então ele bota o exercício, não é como o Rio, né? Que acaba sendo mais próximo da casa. Sim. Então ele é próximo da casa ou próximo do trabalho. Então se ele valoriza o exercício, ele quer estar naquele ambiente, ele às vezes tá longe e vem, né? Porque ter dinheiro não é a mesma coisa, né? Você pode ter o mesmo dinheiro e ter culturas diferentes, ideais diferentes. Tal. Você pega nos bairros de São Paulo, tal, o cara tem o carrão lá, para não sei o que, ele dá muito valor a ter o carro. Tem outros lugares que o cara tem muita grana, 3 vezes mais que o outro, só que tá nem aí se tem o carro, ele tá mais preocupado, sei lá, com o conhecimento, estilo de vida o estilo de dele, vida e tal, né? Isso não dá para perceber dentro de uma academia dessa, né? Não. O que eu acho é que lá você não precisa ficar ensinando o quanto é importante o exercício. Aham. Esse cara, ele já sabe desde criança que o exercício físico é importante. Ele já tem esse histórico, entendeu? Então ele pode até estar sedentário por algum motivo, mas ele já teve essa experiência lá atrás. Então ele chega ali, ele não tem mesmo, né? Um cliente, né, a gente criou, né? Eu criei em 2016, convide um amigo 30 dias. Hoje é institucional, Tá. né? Ele leva um amigo e aí esse amigo experimenta o meu negócio e ele converte. Porque eles querem treinar juntos. Ele quer, traz a sua esposa, traz o seu marido, traz o seu filho, traz seu amigo, traz o seu sócio. Índice de conversão em 40%. Entendi. Altíssimo, né? Então, eu digo assim, experimenta. É. Experimenta. E, Ju, eu acho que o Diego tocou também num ponto super interessante, que é a experiência, né? Sim. Como é importante quando o cliente já vem com experiências anteriores positivas com relação ao exercício. Porque se ele foi uma criança que ele teve boas experiências, e eu sei que você faz isso com os teus filhos, né? Teus filhos jogam bola, andam de skate, surfam e etc. Vai ser um adulto com... Não quer dizer que isso seja 100% verdade, mas que é regra, mas um adulto com uma maior probabilidade de ser um adulto mais ativo. Agora, o contrário é verdadeiro. Se é uma criança que não foi estimulada, que ela não tem vivência motora, né? O que a gente diz, as crianças estão ficando analfabetos motores. Sim, total. E eles vão chegar na fase adulta pra gente sem experiência nenhuma de exercício físico. Então, como é que ele vai olhar para uma atividade e ele vai dizer assim, eu gosto de fazer isso aqui? Quanto nem tempo ele testou. vai demorar para experimentar tudo isso, né? Para experimentar uma aula diferente, até que ele diz, puxa, gostei disso aqui. E o adulto não quer passar vergonha, porque ele não quer ir para academia, olhar para aquele monte de aparelhos e dizer para onde é que eu começo, o que é que eu faço, uma aula de dança, que no primeiro dia vai todo mundo para a direita e aquela lá que nunca fez está indo para a esquerda. Entendi. Então, como é importante pensar hoje, né, nas crianças e nos adolescentes, que está cada vez mais difícil, né, porque eu tenho várias mães de adolescentes, Tá. então elas estão ali desesperadas para os filhos fazerem e a gente vê que é difícil, né? Mas uma vez que essa criança, esse adolescente, ele é mais ativo, ele se converte no adulto, né? Na possibilidade do adulto Você ativo. tem alunos que tem crianças? Tem muitas Adolescentes? mães, É? muitas. E como é que é dar aula para adolescente? É difícil, é aquilo que você falou, né? E me falta também paciência, eu digo que criança e adolescente, assim, até 2, ok, mais do que 2 é gangue. Eu já não dou mais conta, não, porque a gente perde um pouco a paciência, né? Entendi. E eles têm essa coisa do, eu não quero fazer, tudo é difícil. Então, você precisa ser muito criativo para transformar a atividade em algo gostoso para É eles. lúdico, tem que ser. Tem que ser. E tem é que engraçado, o que eu digo, se eu fosse dar aula mesmo, eu daria para criança. É. a única coisa que eu sei fazer lá para Legal, criança. legal. Pela tua Consigo- experiência, né, com os teus Eu acho que amiguinhos, sim, eu fui claro. desenvolvendo com os Claro. amiguinhos, tal, eu consigo entreter Isso, geral, isso. põe um desafio, Isso. faço um bullyingzinho ali, saudável, tem que ter Claro. bullying, esse negócio de bullying é saudável, tem que ter. E aí vai. Mas assim, É difícil trabalhar É com a dor. As difícil. mães estão desesperadas, porque eles não querem fazer. Eles querem ficar na frente do computador, do celular, não querem interagir. piorou vídeo. depois da pandemia? Piorou. Piorou. Porque aí tudo virou normal, né? Ai, não, tudo bem, é pandemia. E aí eles ficaram com 2 anos com esse comportamento. Parados. E agora, como é que você desconverte isso, né? Nem sei se essa palavra existe, né? Você inverte essa situação. E aí? É difícil para os pais, né? Outro dia eu falei tava com a mãe, né? Eu falei, vamos lá, vamos fazer um abdominal eu e você. E aí ele, não quero. Eu falei, pela sua mãe, cara, vamos lá, sua mãe vai ficar feliz, vamos embora. Eu falei, vamos melhorar essa sua postura aí. Eu falei, aí eu fiz uma corda com ele, e ele fazia uma corda, e veio para abdominal e tal. Eu falei, pronto, agora vai para casa. Né? Missão cumprida. E a mãe ficou toda feliz, né? Então, é difícil. Tem alguma história assim, o aluno mais desafiador que você teve na história? Tive um adolescente, e aí era bem esse perfil, né? E aí eu coloquei como desafio pessoal que eu precisava mostrar para ele, a cada aula eu não podia repetir o treino.
Eu não podia repetir o treino. Então, um dia eu levei ele para jogar basquete. No outro dia a gente jogou futebol. No outro dia a gente jogou vôlei. E assim eu fui criando, né, atividades diferentes. E aí o que ele mais gostou foi tecido acrobático. Eu tinha um amigo que trabalhava com tecido. Eu falei, olha, vou levar um aluno meu para a gente ter uma experiência diferente aí na sua academia. Tudo bem? A gente fez escalada. Irado. E aí era sempre que ele voltava, eu pegava ele de carro, casa dele, levava ele e falei, hoje a gente vai fazer uma atividade super diferente. E aí era o tecido acrobático. Então eu fiz ele, e ele sempre que voltava pro carro, ele dizia assim, daí, como é que foi a atividade hoje? Gostou do nosso futebol, da nossa aula? Aham, foi legal. Naquele dia que ele saiu da aula do tecido, ele disse assim, foi massa pra caramba. Ó, que legal, tá vendo? Né? Já quebrou. Eu quebrei, eu falei, putz, então é aquilo ali. E aí eu falei pra mãe, vai lá, conecta com ele, começa a fazer mais aulas com ele ali de tecido, porque ele super curtiu. Pode ser que dure um mês, porque criança, adolescente é assim, eles enjoam rápido. E tá tudo bem. Não quer fazer mais judô? Ok, vamos experimentar tênis agora. Lógico. Não quer fazer tênis? Bora cair na natação. Tá ficando... Vôlei, qualquer Isso, então, essa é a ideia, né? Assim, eu vou uma pergunta para os dois, assim. Eu gosto muito da parte militar de tudo. Eu acho que disciplina, eu gosto, isso me estimula. Quando eu sou cobrado, eu desempenho melhor, tal. E eu sempre tentei trazer isso para o esporte, para atividade física, tal. E eu sinto que no começo de tudo, né, até o nosso amigo Dudu Neto, né, que fez parte da história da educação física do Brasil, a gente conversou muito sobre isso, a gente está fazendo um documentário sobre a história da educação física, e tudo começou com os militares. O cara que era meio que dava aula lá, é o seguinte, ó, é 7 horas a aula, 7h01 tá fechado e acabou, não vai entrar. Não vai entrar. E era aquele sistema militar, era a academia do Zé, a academia do Martinho e tal. E o que eu sinto hoje? O profissional, talvez para conquistar novos clientes, ele foi se modelando, se adaptando ao gosto do cliente, do aluno. Queria saber o que vocês acham. Talvez não falte mais um militar, mais ou menos como você foi conquistando o menino lá, mas você pôs a regra. Vocês não acham que talvez o profissional tenha que ser um pouco militar nessa história para trazer realmente, sabe, a imponência de ser um professor? Cara, eu vou te ensinar, você quer, sabe, trazer essa imponência? Ou você acha que não? Você acha que ele tem que se moldar à vida do aluno? Eu acho que é o equilíbrio, né? Como é que você entende? Porque eu acho que cada indivíduo é um indivíduo. Você falou, você é um cara que é movido a desafios, né? E aí eu vou trazer até para o beach tennis que eu comecei a treinar. Eu faço aula com 2 professores. Um que é da educação física, que ele é didático. Ele acha o meio termo entre eu e minha esposa. Ele dá uma aula fantástica. Mas você vê que ele é professor de educação física. Entendi. Aí eu faço uma aula com outro que é campeão. Que ele fala assim, você é ruim. Aquilo me estimula. Entendi. Me estimula, mas eu acho que se falasse com todo mundo daquela forma, Não funciona. cara, vai criar. E a gente vive uma transição, né, daquilo que eu falei, do aluno para o cliente, né, para o consumidor. E aí nessa mistura toda ainda tem a diferença de geração, né? Um monte de geração ao mesmo tempo. Tem muitas né? variáveis, né? E aí eu acho que naquela época também a gente tinha uma penetração de exercício físico menor, né? Hoje eu acho que para que a gente consiga ampliar, né? Eu quando eu comecei a educação física era 3%, hoje é 5% da população. Chegar a 10%, tem que ser divertido, tem que equilibrar. Vai ter aquele cliente que fala assim, cara, não pode chegar atrasado, né? Mas eu acho que é equilíbrio ali, né? Porque também se você afrouxar muito e essa pessoa não tiver resultado, ela também se frustra, né? Entendi. Então, qual é a relação do equilíbrio, né? Do resultado e Eu do acho incentivo? que né? você tem toda a razão, concordo. Eu acho que, Ju, você também tem uma coisa muito de atleta em você. E o atleta é isso, né? O atleta não tem dia. Hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu estou menstruada, hoje eu estou com enxaqueca. Cara, você é atleta, você tem um compromisso, tem uma competição lá na frente. E o nosso cliente de personal? Qual que é a competição dele? Muitas vezes é ela chegar no verão um pouquinho melhor, num shape mais legal. O cara também. Ou é o casamento que tá chegando, eu quero estar bonita no meu vestido, né? O noivo também. Então, cada um é cada um. Eu tenho clientes que são super rigorosos, que aí eu tenho que mudar a minha fisionomia e dizer, ó, vambora, hoje vai ser assim, 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 assim. Não tem arrego, você vai bater tanto de frequência cardíaca e tá. Tem outro que vem aí, como é que você tá? Tudo bem? Como é que foi o final de semana? Ó, e aí você vai com um jeitinho diferente, para se você morder demais, o cara foge. Então são perfis. São perfis. nichos, né? Você Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Entendi. E tem um dia que... Imagina, o cara toma várias decisões. A mulher executiva toma várias decisões, está estressado. Chega ali, né? Você vai ser muito rigoroso. Cara,
espana. Exato. Talvez um funcione, mas não é para todos. Isso, não é para Exatamente. Tem todos, gente que né? adora. Acho que o adora grande ser tratado é assim. você entender que cada indivíduo é um indivíduo. Isso é o grande segredo do comportamento ali. Como é que Vocês acham que não falta isso numa faculdade de educação física? Uma disciplina mais voltada realmente com certeza. Para ao comportamento, relacionamento, claro, comportamento? total. A gente tem psicologia do esporte, ou Sim. tinha pelo menos, né? É. Mas é voltada para aspectos Muito. motivacionais, etc. Para o atleta. E a gente não tem para a pessoa normal, né? Que trabalhou o dia inteiro, tinha gente gritando no ouvido dela. E aí ontem eu com um cliente muito engraçado, nós viramos amigos, né? Eu falei, olha, agora aqui, ó, vem para cá que a gente vai fazer um puxador aqui, tá? Ó, aumentei a sua carga hoje. Ele olhou para mim e falou assim, se eu quiser. Eu falei, obviamente, você. Aí, Se quiser ir embora, inclusive, exato. também pode. Aí eu disse assim, não, senhor. A partir do momento que você passa por aquela porta aqui, você é meu. Eu falei, eu que mando aqui. Aí ele super deu risada, né? Então, assim, você vai se adaptando, né? E brincando com um, sendo um pouquinho mais dura com outros, né? Que gostam disso. Entendi. Vamos às perguntas ácidas, que é aquela pergunta de corte, sabe, né, Beto? Né? Aquela pergunta de corte. E aí? É aquelas que vocês vão Você tá usar. preparado? Vocês vão... É uma pergunta que vocês já até meio que responderam, mas é aquela que vocês usarem na mídia social. Legal. Sabe assim? Ok. Vamos lá. Ana, você desbancou homens, mulheres, todo mundo, pessoas muito bem formadas, inteligentes, e se tornou a melhor personal trainer do país. O que isso mudou na sua vida? Eu acho que eu tive um reconhecimento. Acho que esse foi o meu grande desafio, foi me colocar à prova, né? Falei, vamos lá, deixa eu escutar desses profissionais que são incríveis aqui, estar no meio desses outros grandes profissionais que foram eleitos também, né? Fomos 10 selecionados para a final. Deixa eu ver aqui, aprender com eles também, né? O que mudou? Abre muitas portas. Mas eu acho que, pessoalmente falando, foi uma validação daquilo que eu fazia, da metodologia, do jeito que eu vinha trabalhando. E eu lembro que no final, cada um de nós recebeu um feedback. E eu também. Mesmo sendo a vencedora. E eu lembro que um dos colegas me disse exatamente isso, né? Que, Ana, você não foi 10 em todas as provas, mas você foi coerente, você foi consistente em todas elas. Teve a média boa. Teve uma média boa, né? Então, às vezes, você é muito bom em algo, né? Por exemplo, técnico, você é muito técnico, mas em comportamento humano você não é. Então, quer dizer, talvez esse meu colega que não venceu, né? Pode melhorar nesse aspecto aqui, né? Então, Agora você disse que entrou mais para se autoavaliar, Exato, né? Mas não teve uma competição dentro de você ali? Teve, mas era comigo. Eu falei que se eu perdesse, eu sempre brinco assim, Ju, que eu só entro quando eu sei que eu tenho muita chance. Eu entro super confiante. Viu? Mas eu entro quietinha. Eu entro, essa briga ela é minha. Entendi. E eu pensei assim, se eu perder, eu vou voltar para casa tão frustrada. Mas é frustrada comigo, não é porque, puxa, aquele cara. Ganhou Não, de é mim. comigo. Entendi. Eu falei, eu preciso, né, provar, né, para mim mesma que eu posso vencer, que tá acontecendo, né, que eu tô fazendo um bom trabalho. Mas era uma cobrança interna. Mas é claro que tinha competição, é claro que tinha. Você é uma pessoa muito coerente, ponderada no que fala, tal. O que te tira do sério? Ah, isso é boa. Injustiça é uma coisa que me tira do Eu sério. também. Quando eu não posso mexer, né? Eu sou uma pessoa um pouco controladora. Eu quero ter o ambiente todo, eu quero controlar tudo ao meu redor, tudo. E aí, quando eu não consigo, isso também é uma coisa que me frustra. Mas injustiça, eu ver uma situação e da qual eu não posso fazer nada, por exemplo, eu não posso mudar, ou, enfim, isso me tira do sério, né? Se você não fosse profissional de educação física, nem fisioterapeuta, Ok. qual seria a outra profissão? Eu cheguei a estudar contabilidade, porque eu gosto de números, eu gosto de papel, eu gosto de computador, né? Tanto que hoje eu fico com a parte administrativa do meu negócio lá no Sul, a minha irmã fica com a parte técnica, né? Gerenciando o dia a dia. Então eu gosto dessa parte de sentar, organizar, mas eu falei, não é para mim. Eu achei chato demais, muito tempo sentado na cadeira, na frente do computador, mas eu gosto dessa parte de gestão também. E seu sonho? Meu sonho, eu sempre digo que quando eu falo em sonho parece algo assim muito utópico, né? Que eu tenho projetos, né? Projetos de continuar me desenvolvendo na carreira, né? De continuar cuidando da minha família, né? Dos meus pais, e contato com os meus irmãos. Eu tenho algumas coisas assim muito internas, né? De continuar crescendo e continuar aprendendo. Eu acho que o mundo é tão grande, né? Eu gosto de, enfim, né? De viajar, conhecer, me conectar com outras pessoas. Você prefere ser dona de uma rede de academias, a melhor personal trainer do país ou nenhuma das alternativas? Que difícil essa. Dona de uma rede é dor de cabeça pra caramba, né, Diego? Vixe Maria, né?
Eu acho que eu gosto de ser Um empresário, você técnica. gosta da Eu parte gosto, empresarial? eu gosto de ser técnica, né? Que a gente Ah. diz, de ter sido eleita, né, como melhor personal. É dizer assim, tecnicamente você sabe o que você está fazendo, né? E foi isso. Mas eu tenho desenvolvido agora esse lado de gestão. A gente está indo para o nosso estúdio agora novo, então um estúdio maior, saindo de um estúdio de 80 metros para 150. Então, né, desenvolvendo mais essa parte de gestão e gerir pessoas, né? Time, saber como todo mundo tá. Tubarão vai ficar pequeno. Vai ficar. Amém. Amém. A gente quer expandir a Red aí para outros lugares. O aluno que eu não quero. O aluno que eu não quero. Eu gosto de desafios, Aquele né? fica dando em cima de mim. Exato, o chato, que não entendeu o primeiro não, né? Tem É. gente que diz, mulher quando fala não, a primeira é que ela tá querendo dizer sim, não, cara, não é não, tô dizendo não, obrigada, né? Enfim, mas eu gosto de desafios, eu não tenho muito problema com clientes, não. Mas o cliente é aquele que não te respeita como profissional, é aquele que a gente não quer, nem qualquer profissão, né? Aquele que você tenta explicar, você tenta elaborar e ele não te respeita como profissional, né? Ou ele não acredita. Eu nunca tive problemas assim, mas eu acho que é uma situação desagradável, aquele que a gente não quer, né? Ou você tá aqui porque você confia no meu trabalho, naquilo que a gente está construindo juntos, ou, né, você tem o direito de escolher outro profissional para trabalhar com você. Diegão, seguinte. Como é sair de estagiário, se tornar gerente, né? Estar à frente das academias mais caras do país, né? Que a gente fala de R$ 1.200 de ticket médio. Como que foi isso para você? Ah, cara, é muito orgulho, né? Quando eu olho para trás e vejo cada decisão que eu tomei, né? E olhar que eu tô feliz onde eu tô, né? Cada decisão que a gente vai tomando, né? Em cada, né? Trocar de cidade, né? Viajar pelo Brasil, né? E você participar dessa construção, né? Isso é o que, quando eu olho para trás, eu falo assim, cara, eu construí, né? A Bodytech tem 100 academias, eu entrei na quinta. Eu falo assim, cara, tem 100 e eu participei disso. Eu contribuí para isso, né? E aí a diretora de RH um dia falou, pô, o Diego é um dos caras mais motivados da empresa, tá entre os 3 mais... Cara, todo dia você teoricamente fazer a mesma coisa e com esse baita tesão, uma baita paixão, assim, cara, cada dia é diferente, é muito dinâmico. Meu dia a dia é muito maneiro, né? Porque eu tô aprendendo o tempo inteiro, né? E eu lembro quando eu escolhi educação física, eu lembro que eu falava com meus pais assim, cara, eu não quero envelhecer, mas na cabeça, né? Eu quero sempre explorar novas novidades. E eu acho que a escolha da profissão fez com que eu consiga conversar com um senhor de 60, 70 anos, com um garoto de 18, com um cara de 20, e tá jovem por dentro, né? E isso eu acho que a educação física conseguiu, né, me proporcionar isso. Então eu acabo sendo um privilegiado. E qual é o futuro das academias de luxo? Eu acredito que ou você é barato ou você é bom. Entendi. Não dá para ficar no meio do caminho, né? Eu acho que tem muita oportunidade para academias com essa diferenciação, né? Quando a gente vê o resultado do Iguatemi e vê toda essa construção de marca, tem público que valoriza, tem público que frequenta, né? Dá um baita tesão você ver a academia lotada, a academia cheia, o cliente trazendo o seu amigo, ele querendo usar, ele querendo postar. Fala assim, cara, tem muita oportunidade. Eu acho que as empresas elas têm que olhar mais para esse nicho. Mas você precisa ser rico para cuidar da saúde? Não. Tem que ter consciência, né? Acho que precisa ter essa conscientização para que busque o exercício, né? Que a grande dificuldade é a consistência, né? Como é que eu crio regularidade, né? E aí vai em cima do que você falou, da disciplina, do hábito, mas é você se autoconhecer, né? Que eu acho que isso é um grande problema do ser humano, né? Ele se conhece muito pouco, então ele acha que domina muito o assunto educação física, né? Academia, fitness, ele olha no YouTube, ele acha que entende de exercício. Eu acho que o cliente com maior poder aquisitivo, ele fala assim, opa, eu entendo do meu negócio, quem entende do meu negócio é o meu personal, Entendi. não me fala aí, o que eu tenho que fazer? Entendi. Hoje o cliente me mandou um áudio e falou assim, Diego, eu tô meio desanimado, acho que eu preciso de uma ajuda. Eu falei, conta comigo. É que seja para eu te mandar um áudio aqui, te explicar, ele me ajuda, sabe? É meio que organiza a minha vida, o que eu faço? Eu faço beach tênis, eu corro, eu me inscrevo numa maratona, Aí você fala assim, aí você vai contando a sua experiência de exercício, né, que você faz, cara, eu tô jogando beach tênis, eu tô correndo, aí ele, cara, eu quero também, qual é que é a tua aula? Então assim, cara, você deu uma pílula de motivação nessa pessoa, né, então isso também é bacana. É gratificante. É. Se você não fosse profissional de educação física, seria
Psicólogo? Cara, não sei se psicólogo não, mas eu tenho vontade, assim, né, de ser RH, né, de trabalhar, né, eu digo que eu aprendi através da educação física a administrar pessoas, né, então, assim, talvez eu tivesse feito administração, né, gosto, né, de empreender de uma forma geral, né, gosto de viajar, não sei se eu trabalharia com turismo, não sei, gosto de gente ali, né, trabalhar com serviço, né, desde fazer um evento. Mas você trocaria sua função de repente por ser o dono de uma academia, por ser um empresário? É outro desafio, né? Eu sou, né? Acabo É, sendo, acaba né? sendo. Eu acabo sendo. Na verdade, Esse- isso é uma operação, né? isso que acaba sendo, né? Um dos feedbacks que eu recebo e eu vejo que eu estou no caminho certo, quando o cliente fala assim, cara, vamos abrir um negócio. Legal. Você não é dono da Bodytech? Eu falei, não, ainda não, brinco, né? Ainda não. Ah. Né? Fala assim, não. Você faz a parte mais difícil. E assim, eu não botei o dinheiro ali, Sim. mas assim, o comportamento ali, né? O que me incomoda, o que me irrita ali quando acontece alguma coisa errada, cara, eu quero ali, porque é tudo junto, é tudo misturado, a minha marca, eu, Diego, sabe? Eu sento num restaurante do lado do meu cliente e falo, lá o Diego, que é o gerente da Bodytech Guatemi. Cara, é tudo junto. O profissional tem que entender isso. A gente tá junto, né? Eu quero ter orgulho de onde eu tô. Né? Por isso que eu tô tanto tempo. Cara, o que te motiva a estar 17 anos? Eu tenho orgulho. Sabe? Todos os dias eu falo assim, cara, tá vendo aquilo ali? Fui eu que construí. Sabe aquele cara ali, aquele gerente? Fui eu que treinei. E isso tem a ver com pessoas, né? Quando alguém me liga do Rio, um estagiário meu que abriu uma lanchonete, ele me liga e fala assim, Diego, cara, eu vou abrir um negócio, o que você acha? Pedir a minha opinião. Um cara que trabalhou comigo há 10 anos atrás. Porra, eu acho foda isso. Agora me fala assim, diferença do carioca pro paulista para treinar. Cara, Vou falar a real, porque aqui tem carioca e paulista lá mesmo. É. E eu sou meio lá, meio cá também. eu acho que pra tudo, tá? O paulistano, ele é mais formal. Tá. O carioca é mais folgado. Eu acho que pra tudo, pra trabalho, pra academia, eu acho que eles são complementares. Né? E eu acabo me dando muito bem por isso, porque ele acaba sendo processo. Se você fala, o paulista fala, cara, faz isso, ele vem e faz. E aí a gente joga um pouquinho do nosso jogo de cintura, né? Eu brinco, cara, você foi criado na Tijuca, foi criado no Rio. Você, cara, tira porrada de bomba, você vem pra cá, é um luxo. E aí você consegue, né? Tem estrutura, tem processo, tem tudo. Cara, você só tem que trabalhar um pouquinho dessa parte de relacionamento mesmo. Acho que o combinado disso, né? Um complementa o outro. É um complemento, né? Mas o Rio acaba sendo muito praia, né? Acho que o culto ao corpo acaba sendo maior, mas ao mesmo tempo o cara aqui ele treina ao longo do ano. Mais focado, Quando ele tá focado constância. no ano, cara, ele fala, vamos lá, cara, eu vou comprar aquela bicicleta, eu vou começar a pedalar, eu vou pagar Põe na cabeça, muda. vai embora, eu vou fazer uma meia maratona. Então, o cara executivo, quando ele bota na cabeça que ele vai fazer aquela prova, isso eu percebo mais em São Paulo. Mas no Rio também tem. Cara, vou dar uma corrida na Lagoa, é mais livre isso, né? Ô, Ana, como o perfil do Público do Sul, né? A gente até brinca que a faculdade é no Paraná, mas daqui a gente fala, é do Sul. É do Parece Sul, que é a mesma coisa tudo. O Público do Sul é muito diferente do paulista, do paulistano? Eu acho que essas regiões que são um pouco mais de praia, né, também que tem um pouco mais de culto ao corpo, porque as pessoas ficam mais expostas, os homens ficam mais sem camisa, as mulheres, né, vão mais à praia nos finais de semana. Eu sei que aqui em São Paulo também tem isso, muita gente tem, né, casa na praia, enfim, mas tem um pouco desse comportamento diferente, né, e é bem essa coisa, o paulista, ele é muito mais de processo, né, ele é mais pragmático, ele é mais metódico, assim, do que o de Santa Catarina, né, do que o pessoal do Sul, do que o pessoal, enfim, do Rio, né, de outros lugares, do baiano. Eu tenho 4 clientes que são da Bahia, né, e eu tenho vários clientes que são de fora do Brasil. Então, eu tenho franceses, eu tenho a menina da Índia, eu tenho outro que é dos Estados Unidos, então é gostoso também essa troca toda, porque você vê, né, essa mistura. Mas ninguém é tão legal igual o brasileiro. Ele sempre fala, sabe? O brasileiro é uma incrível. mistura, é uma né, mistura. O Diego citou no lance da maratona, né? E sempre me pergunta, cara, por que o cara vai correr uma maratona, vai correr uma ultramaratona agora? Não sei o quê. E eu queria saber a sua opinião. Quando um aluno seu, você sabe que pode sim se lesionar correndo uma maratona, ele resolve correr a maratona. Qual que é a sua orientação para ele? Assim, você desestimula, assim, não precisa correr maratona, corre meia. Ou corre 10K, 4 de 10K num ano. Não, mas eu quero correr maratona. Como que é a sua visão quando vem um desafio? Estou dizendo de maratona como um exemplo, mas assim, quando o seu aluno vem com um desafio acima da curva, como é que você enxerga isso? Eu acho que é preparação, o nome é preparação. Temos tempo hábil para, né? Da onde que veio essa vontade? Eu lembro que teve uma cliente que disse assim,
Preciso correr, não corria nada. Preciso correr 5 quilômetros até no próximo mês. Eu falei, mas de onde veio isso? Falei, nossa, que legal. Ela, não, porque uma amiga minha lá de Minas está fazendo. Eu falei, e a sua amiga já corre? Ah, sim. E você vai começar hoje? Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Uma corrida de 5 quilômetros para você treinar de forma confortável, diminuir o risco de lesão, você consegue? Consegue. Você vai sofrer pra caramba. Pode ser que você tenha lesão, você vai se machucar no meio do caminho, mas são 6 meses. Então, por que essa pressa toda? Então, para com essas bobagens de aceitar desafio do meu amigo. Eu falei, sua amiga é esperta, né? Falei, ela é esperta aqui da dupla, porque ela já treina e você não. Falei, imagina que eu já faço um determinado esporte, eu desafio alguém que não faz. Pô, qual é a minha chance de ganhar? Aí ela ficou pensando, eu falei, então não estou te desestimulando. Se você precisar da minha ajuda, eu estou aqui. Mas veja bem, 1 mês é muito pouco tempo para que você consiga atingir um resultado legal e que seja de forma gostosa. Por que eu estou dizendo isso? Eu tive uma cliente que aconteceu isso, ela e o marido cismaram que lá em setembro decidiram correr a São Silvestre, né? Porque muita gente tem vontade de correr a São Silvestre. Tem muita gente que acha que a São Silvestre é maratona. Exatamente. Sim, essa aí. E aí, exatamente, ela falou, entramos num grupo de corrida lá da cidade, ela e o marido. Ela foi para São Silvestre em 2 meses e meio de treino, obviamente que ela não ia conseguir, não ia ser de forma agradável, a gente sabe que é necessário pelo menos 1 ano de preparação. O que aconteceu? Lembra que a gente falou de experiências negativas? Ela disse, nunca mais eu vou correr na minha vida. Quando alguém me fala uma coisa dessa, me dói o coração. Nunca mais eu quero Vira um experimentar. trauma. Experiência Então, negativa. pra quê? Pra quê? Meu ponto sempre é, da onde veio isso? Da onde veio essa vontade? Então, tem um cliente que falou que agora tem uma escalada que eles fazem, não é no Everest, é um outro pico que eu não lembro o nome, e aí tem uma prova que acontece todo ano e etc. Eu falei, puxa, eu falei, Ana, mas a gente tem 1 ano e meio. Pô, que legal. Falei, deixa eu entender como é que funciona e do meu lado aqui, como é que eu posso te ajudar a chegar lá. Então, é uma outra Qualidade, visão. né? Sem É se óbvio. lesionar. Exato. Porque essas provas, na verdade, eles têm que ir para curtir, né? Claro. Igual o 21 K Noronha. É. É uma prova de 21 quilômetros bem difícil em Noronha, mas não é para você ficar batendo o tempo. Você parar, fazer selfie. Isso. Vida que segue, né? Exato. Agora, tem muito exagero dentro de uma academia de luxo, por exemplo, você vê que a menina tá lá, fez uma aula, depois fez outra, depois ela tá 4 horas. Tem. Vocês têm, é o papel de vocês abordarem essa menina e falar assim, calma, vai com calma, até porque você A gente orienta, né? Eu sempre falo para os professores, né? A responsabilidade de tudo que acontece ali somos nós. A gente está lá, né? entendi. Assim, não tem como você passar mal ali. Cara, a gente vai cuidar dessa pessoa, então tem que cuidar, né? Se tiver fazendo alguma atividade que é muito, né, assim, a gente, cara, tem que ser duro, né? Fala, cara, dá um toque, cara, não vai ter um benefício adicional, né? Porque isso, você vai fazer todo dia, né? Esse determinado exercício, porque você vai fazer 3 aulas, 3 horas de spinning, cara, não precisa. faz tudo num dia. Não precisa. Aí a gente planeja, né? Mas o cliente ele acaba ouvindo muito a gente, né? Eu acho que isso a grande maioria ouve. Tem alguns que não seguem, aí a gente tem que orientar, né? Na prática. Papel para vocês do blogueiro, do influenciador, do lado positivo e negativo, assim, o que é bom e o que é ruim dos influenciadores? Eu acho super legal quando ele está ali estimulando, né, a prática de exercícios físicos e compartilhando o estilo de vida, porque eu acho que isso é muito que o blogueiro, o influenciador faz. Ele está lá dizendo assim, olha, tô aqui, essa aqui é a minha série, esse aqui é o que eu gosto de fazer. Eu não vejo sabe, não, eu encaro de forma bacana, assim, sempre que eu olho alguém, putz, que legal que essa pessoa tá fazendo, tá compartilhando, porque as pessoas se inspiram umas nas outras, né? E aí tem profissional que fica, porque o fulano tá prescrevendo treinamento, ele tá dizendo assim, eu faço 3 séries de 15 pro meu peito, tem gente que fala bobagem, tem gente que fala bobagem, mas eu acho que num contexto geral, a gente tem muito mais gente influenciando positivamente do que negativamente. Agora, quem tá do outro lado também tem que ser um mínimo de, né, tem que ter um mínimo de raciocínio e dizer assim, gente, isso aqui funciona para ele, dentro da rotina que ele tem. Quem sabe, para mim seria legal conversar com o professor, para quem sabe me dar umas dicas, mas poxa, eu vi aquele exercício lá, pareceu interessante, deixa eu discutir com o meu professor, será que isso funciona para mim? Então acho que essa é a pegada, assim. Entendi. Como é que vocês enxergam os influenciadores? Eu sempre, quando eu faço treinamento, processo seletivo, eu trago esses assuntos, né? Cara, pego um print, né, de um comentário, de uma blogueira, né, um blogueiro e tal. E aí, o que vocês... Até pra gente alinhar valor, né? Ele fala assim, cara, essas pessoas proporcionaram para exercício físico uma visibilidade única, que a gente nunca teve, né? E aí, às vezes, eu vejo uma guerra de... Cara,
não segue, né? Não prescreve. E uma frustração, às vezes, da gente, né? Da educação física ali, cara, tá junto, né? Eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que a gente que tem que se posicionar e falar assim, cara, quem estuda sou eu. Né? Exato. Eu tô aqui, eu me preparei, eu tenho que me diferenciar. O problema é que todo mundo fala a mesma coisa, e aí a pessoa que tem visibilidade ali acaba tendo mais voz. Entendi. Mas não é para ter voz, Perfeito. né? Quem tem que ter voz somos nós. Quem estudou Profissionais. fui eu, né? O profissional de educação física, né? Eu digo, né? Uma aluna minha falou um dia desse, e eu achei legal. Ela falou assim, Diego, vocês, né? Você é influenciador dos influenciadores. Legal. Cara, se vocês entenderem o poder, ela estava me indicando para uma marca, ela falou assim, Diego, a marca ela não tem que me pegar, ela tem que pegar você, porque você influencia os outros. E as pessoas não entenderam isso, né? Porque todo mundo pensa no macro, né? No gigante. Na massa. Eu quero 500 mil seguidores, eu quero... Cara, porque todo mundo quer uma coisa muito imediata, né? Não, Muito acho que rasa. eu acho que a gente tem que se aproximar mais e ser uma coisa mais, né, mais sólida, né? Eu lembrei dessa coisa lembrei de um case agora, né? Engraçado e quase trágico, mas quando as pessoas acham que elas têm conhecimento, né? Do lado de lá. Eu fui um dia treinar e aí tinha um colega meu que é professor de boxe. E ele não tem experiência com musculação, ele tem boxe. E aí ele, Aninha, você vai treinar agora? Vai treinar o quê? Eu falei, vou treinar pernas. Posso treinar com você? Eu falei, claro. Ele tinha mais um senhor na academia, mais um treinador com o seu cliente, etc. Começamos a treinar. E daqui a pouco esse senhor que estava lá treinando, fazendo o treino dele sozinho, olhou para ele, ele pegando a minha carga. E aí ele estava morrendo. E ele brincou, eu sabia que você era forte, eu não pego tanto peso assim. Falou, mas eu tô morrendo e tal. Daqui a pouco esse senhor passa, olha para ele e diz assim, pega peso de macho aí. Nossa, quando ele falou aquilo, mas me deu um soco assim. Eu disse, meu senhor, deixa eu explicar uma coisa. Não é carga, é técnica de movimento. Eu disse, ele não tem prática com a musculação, Não né? tem E a gente tá vendo que ele tá sofrendo aqui. Brinquei, né? Tentei levar enfim, defender o meu colega. Ele me olhou e disse assim, o que é que você tá falando? Porque eu pego 120 quilos no agachamento. Eu não aguentei. Eu dei um passo na direção dele, olhei para as pernas dele assim, eu falei, não tá funcionando. Quando eu disse isso, eu falei, bom, agora... Gostei. E aí ele deu um passo para frente, eu falei, agora eu vou tomar uma bifa. Eu me mantive ali. E aí ele Podia dormir continuou. sem essa. Que loucura. E aí ele continuou. E aí ele falou disso. Deixa eu explicar uma coisa pro senhor. Tamanho de músculo é igual a capacidade de produção de força. Então eu quis dizer assim, essa sua perninha aí, eu nunca fiz isso, mas me tirou do sério aquele dia. E aí ele disse, o que é que você tá falando? E ele continuou me peitando. Eu fiz assim... Tá aí o especialista, né? Porque eu aqui, Diego, a gente não entende nada, é o senhor que entende. Falei, mas bem-vindo ao clube, enfim. E aí a gente começou a discutir, eu tentei levar pelo lado, né? Eu tava sendo sarcástica. E esse meu amigo, ele tem uma energia, ele é muito louco. Ele bateu no meu ombro assim, ô Aninha, tá tudo bem? Eu disse, Fica brava, não. eu disse, nem comecei. Enfim. Primeira vez que eu vejo uma história da Ana Brava. Exato, não, foi o bafafá, né? Aquela brincadeira no prédio. Ana, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque eles nunca me viram. Tem umas que não dá pra aguentar, né? Falei, gente, primeiro ele chegou falando, ele foi super preconceituoso, falando de mulher, É. falando de homossexual, Já que quem começou torcia pro Flamengo, ele chegou já assim, porque ele torce pro outro time, era viado, que mulher aceita qualquer coisa, e eu só escutando, só eu de mulher na academia. Bom, aí quando ele veio pra minha área, eu falei, ok, agora, do Flamengo ele pode falar. Meu Deus. De mulher, ok. Eu falei, pô, ele tem mulher dele, a filha dele em casa. Eu Que falei, louco. agora aqui nessa área, quem manda aqui sou eu. Então foi divertido. É complicado, não é fácil lidar com a massa, com todos os tipos de público, é jogo de cintura total. Total, o O tempo lado todo. bom e o Total. lado ruim é esse, né? É isso. Você tá ali sendo desafiado o tempo inteiro, né? Sempre, o tempo inteiro. Cara, adorei o papo. Eu quero que agora o espaço do jabá para Muito bom. vocês. Vocês fazem o jabazinho pessoal de vocês. O que vocês estão fazendo? Quais os próximos projetos aí? Conta aí, Ana. Legal. Bom, eu estou expandindo meu estúdio no Sul, né, em Tubarão, o nosso estúdio Ready, Qual o nome? Ready Personal Trainers. E aí a minha irmã tá lá, né? Enfim, amanhã eu tô indo para lá também para auxiliar com as questões aí da obra. A gente está super feliz, inaugurando agora em novembro. Tô desenvolvendo também cursos e palestras agora toda focada na área de mulher e exercício físico. E aí a prescrição baseada no ciclo menstrual. Tô indo em 15 dias para a Holanda, vou fazer meu primeiro curso internacional lá, Uau, dar meu legal. primeiro curso, né? irado. Então tô um pouco ansiosa e nervosa ao mesmo Legal, tempo, mas vai ser uma experiência super legal. E é isso, continuo no dia a dia com as palestras, com aulas, com mentoria também para profissionais de educação física e com o trabalho de personal trainer no dia a dia. @ @Ana Mendes Oficial. Ana Mendes Oficial. Muito bom. E aí, Diegão, me conta.
Trabalha, Lá- né? O dia a dia, né? Dia a dia. De Bodytech, né? Te FIFA, encontra lá, tudo. É, você- direto. É. Bodytech Guatemi e JK. É só. Você fica nas duas, fica indo pro Fico brincando, fico de bike, né? Vou de bike elétrica numa, vou de bike na Verdade? outra. Que legal. Você é perto, né? Acaba sendo perto. Então dá para administrar isso, né? Aham. Então, amo dar palestra, né? Então tenho dado Fala muita super palestra, né? Sobre, principalmente essa parte sobre o resgate das conexões, né? Durante a pandemia eu criei um curso de liderança, né? Online e deu super certo, né? Tem que retomar agora nesse ano, né? Falando, né? De cases, né? O meu sócio que é engenheiro, que não tem nada a ver com educação física, a gente achando um ponto de encontro corporativo e academia, serviço, né? Então a gente, né, Ledari, o nome da empresa que a gente criou, né, que é liderança em sueco, né? Eu sou casado com uma sueca, Ai, que legal. e aí talvez seja Que irado. o maior aprendizado que eu tenho, né? A população mais maneira, mais educada, mais colaborativa, mais empática, né? Tudo que a gente precisa de educação eu aprendo com a minha esposa, com os amigos dela da Suécia. Estou realizando um sonho, né, até o final do ano, né, que é construir uma casa na Bahia, né, fiz um chalé, estou construindo uma casa Delícia. numa ilha, né, então acho que a pandemia quando veio, Gente, né, Diego, vamos pra- estreitar relações. se chama Boipeba, não sei se você Boipeba, Super né? famosa. e durante a pandemia a gente reflete, né, o que que a gente quer, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos objetivos, aí eu resolvi Porque tem que aproveitar agora, né? é isso, Isso. né? Isso aí que fica. Vida é curta. Né? No meio da pandemia eu criei também um projeto social, né? Chama Projeto Remar São Paulo. Então, há Legal. 2 anos a gente entrega quentinha nas ruas aqui da Paulista, né? No Teatro Municipal. Então eu fico viajando nos projetos assim, de o que tem aqui, como é que a gente pode colaborar para o outro, como é que a gente pode ensinar, né? Essa parte de treinamento muito para a galera da educação física, para a galera corporativa, né? Porque eu acabo atendendo o mesmo consumidor que as empresas atendem, né? Então, né, você acaba sendo convidado para dar treinamento lá, porque é um tema leve, a galera fica curiosa para saber, e a gente, né, cara? Todo dia tem uma história, né? Eu digo que a gente é contador de história, a gente tem que, né, usar cada história, cada reflexão para ensinar alguma coisa, né? E tá disposto a aprender, né? Tá entre os que mais aprendem. Arroba O Diego.cordeiro. é aberto o seu Instagram, né? É. Garoto. Parabéns, viu, cara? Tamo E junto. de excelência lá. Eu sei que o trabalho que você faz lá há muito Obrigado. tempo, como a gente fala sempre, né? Tem um background aí junto com vocês, o Dudu Neto, só equipe Todo mundo, né? de excelência. É o conjunto, né? Acho É. que, né, você fala, ao longo da carreira, você vai percebendo que você ajuda, mas o holofote está em todo o time, né? Fala assim, quando o cliente fala assim, pô, trocou uma peça, veio uma outra, e a vibe é a mesma. É. Copia a minha vibe, não copia. Não Qual é a energia do negócio? O cliente ele tem que sair mais feliz do que ele entrou. Como é que você constrói isso? E isso é o suporte de todo mundo, né? Desde a hold, desde os diretores, desde do professor, da rouparia. Rouparia time mesmo, É um né? time, né? O cliente ele tá ali pelo conjunto, né? E isso é bacana, né? Porque quando você é mais moleque, você acha que né, você é o líder e assume tudo, né? E com o tempo você vai vendo que o potencial é muito maior quando tá todo mundo junto. Eu adoro essa frase, que o cliente tem que sair melhor do que chegou, né? Que Mais ele feliz do que mais ele feliz entrou, do que ele né? entrou. É demais. Eu vou treinar com vocês lá, hein? Agora tá certeza. no meu ramo, meu raio de atuação. Que legal. Ana, parabéns, de verdade, Obrigada, mais uma Chico. vez. A gente é amigo há muitos anos, né? E eu admiro demais a sua dedicação. Você nunca para, você entra em projetos, mas não larga outros, né? Pessoal muito focado. Isso é bacana para todo mundo, né? Isso, Para o segmento contribui, né? inteiro, ter profissionais como vocês dois aqui, e Legal. cada um seguindo uma área. E a gente está aqui no podcast Casa do Atleta, junto com a Faculdade do Iguaçu, que é a maior faculdade de fitness do Brasil. E também tenho a honra de falar sobre a minha pós-graduação em Cross Training, que começa agora em novembro. Né? A gente procurou trazer disciplinas que abracem não só treinadores, nem só nutricionistas, nem só fisioterapeutas. A gente trouxe disciplinas que podem servir para um cara que quer ter um box, né? Tem gestão de box, tem hormônios, né? Porque a gente não fala muito de hormônio em cross training, aqui a gente fala, é conhecimento, né? Então serve para todo mundo. Então é um curso, uma pós híbrida, né? Que você pode vir presencialmente e à distância. E teremos o presencial, não posso nem contar ainda, mas eu quero fazer uma experiência assim nessas aulas. Legal. Então, mandem a mensagem aí e venham para o nosso curso. Chama a gente, né? Diego? chama a Vocês gente, já estão lá dentro. Com certeza. Quero vocês no Conta com a curso. gente. É sério. O time é muito forte, eu quero Legal. tê-los também. E programa Casa do Atleta todo sábado às 10 da manhã, mostrando como que é uma casa, né, que fala sobre saúde, comportamento, isso tudo que a gente falou.
E agora teremos toda quarta-feira às 19 horas o caso do Atleta News, falando de business, porque ninguém fala de business e tem muito dinheiro rolando na parada, a economia movimenta, né? Hoje todo mundo pensa em saúde, como a gente falou, por causa da pandemia, graças a Deus. Então a gente resolveu falar de business, falando com um tom jornalístico nessa história toda. Quero agradecer minha equipe, agora tem uma equipe tão fechamento, amigo Lucas, a Fê, o Beto, todo mundo aqui. Gente que trabalhou comigo muitos anos, que agora está comigo na Uniguaçu. Legal. E estamos com esses novas frentes de trabalho. Até semana que vem, muito obrigado. Sigam os nossos convidados, assistam os cortes, que a gente vai bombar esses cortes por aí. E até mais. Valeu. Valeu. Obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigado. Agora a pergunta que tu quer calar.